fisiologia cardíaca, de como que acontece essa atividade elétrica, eu vou ensinar para vocês que a gente aprendeu a medir isso daí tudo. A gente aprendeu a fazer um mapa do coração medindo isso daí. Hoje, a gente faz de uma forma que a gente chama de eletrocardiograma, tá bom? É uma das formas da gente visualizar isso daí. Que basicamente a gente coloca alguns fios que vão medir essa atividade elétrica. É elétrico, a gente consegue medir. Então, o que a gente aprendeu a fazer? A gente começou a colocar um eletrodo aqui. Eu vou pintar de pretinho. Um eletrodo aqui, um aqui e um aqui. Assim a gente consegue desenhar a atividade elétrica do coração. Tipo, o choque está vindo desse para cá, então está vindo desse eletrodo para esse, depois para o meio, depois eu consigo medir a atividade que vai para esse e que vai para esse. É isso. Isso é o eletrocardiograma. Só que isso daí está muito bruto. Então isso daí não estava me dando uma visão muito ampla. Então o que o pessoal fez para conseguir ter uma visão mais limpa ainda? Eles colocaram um eletrodo aqui no ombro direito, um eletrodo aqui no ombro esquerdo, um aqui na costelinha do lado direito e uma na costelinha do lado esquerdo. Aí eles colocaram 6 eletrodos aí no meio desse coração todo. Então, basicamente o que eles fizeram foi, vamos colocar um aqui, vamos colocar um aqui do ladinho, um pouco mais para cima talvez, um pouquinho mais para cima, um aqui, vamos colocar um aqui, um mais para cá, 3, 4, o outro é que o coração vai estar deitado, tá? Um para cá e um para cá. Porque assim eu consigo saber exatamente para onde está indo a atividade elétrica do coração. E como funciona esse eletrodo? Ele funciona basicamente assim, ó. Pensa numa vozinha fofoqueira que fica sentada na porta de casa cuidando da vida dos outros. Aí, ela tem um papel. Espera aí que eu vou ilustrar isso aqui. Ela tem um papelzinho na mão dela. E aí, ela tá lá sem fazer muita coisa da vida dela. Isso aqui é uma rua. E aí o que ela faz? Ela faz um desenho toda vez que ela vê alguém andando na rua. Então imagina que uma pessoa está aqui, andando da esquerda, faz os bracinhos, da esquerda para a direita, tá? O que essa vozinha vai desenhar? Toda vez que o desenho, que a pessoa estiver indo na direção dela, ela vai fazer um risquinho para cima. Toda vez que a pessoa estiver se afastando dela, ou seja, até aqui, ela vai fazer risquinho para cima. Daqui para frente, ela vai fazer risquinho para baixo. Só que isso passando o tempo. Então, o que ela vai desenhar? Ela vai desenhar isso daqui, ó. Imagina que a pessoa está andando, agora a pessoa chegou onde a veinha tá, e agora a pessoa está indo embora. Cada pontinho daqueles todos que eu desenhei é uma vozinha tricotando e curiando a vida dos outros. E se a gente for pegar pesado e eu quiser ver tudo o que está acontecendo com o meu coração, eu coloco uma vozinha de cada lado do coração. Ó, eu coloquei 9, 10, 11, 12, 13, 14 vozinhas andando, curiando a vida do coração. E aí, cada vozinha vai fazer um desenho diferente. Cada vozinha vai fazer uma interpretação da mesma pessoa. Tá? Vamos voltar no nosso exemplo da vozinha? Se eu tivesse feito, por exemplo, uma pessoa andando numa rua reta.
Quer saber, por exemplo, se eu colocar a velhinha sentada no meio da rua, quando a pessoa estiver andando para ela vai fazer esse desenho. Mas eu não consigo dizer, por exemplo, se a pessoa andando está aqui, aqui ou aqui. Eu não consigo dizer se a pessoa está voando no nível da rua ou embaixo da rua. A veinha só vai me dizer que a pessoa está indo na direção dela. A pessoa não... Para saber onde que essa pessoa está, bom, eu vou ter que colocar mais pontos aqui para a gente descobrir. Então, para avaliar, por exemplo, essa pessoa, eu vou colocar essa vozinha que vai fazer esse desenho aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, uma pessoa sentada aqui, olhando para cá. Aí essa pessoa vai dizer que a pessoa não está lá embaixo na rua, a pessoa está no meio. Mas se a pessoa de repente quiser atravessar a rua, aí eu vou fazer uma leitura assim. Ela foi lá para o outro lado da rua e voltou para o meio. A pessoa fez isso aqui enquanto estava andando. Essa primeira daqui continua vendo a pessoa só andar na linha reta, na linha dela. Essa daqui viu que ela foi lá para o outro lado da rua. E no final das contas, o que eu quero dizer é, quanto mais pontos você conseguir colocar para saber aonde está a atividade elétrica, para onde ela está indo e o que ela está fazendo, com qual intensidade, mais detalhes eu consigo saber de como esse choquinho está andando no meu coração. Só que aí, vamos lá, nós somos da área da saúde, nós temos tanta coisa para estudar, graças a Deus não vão cobrar da gente todas essas derivações, chama derivação, mas tem uma derivação daí que é a mais importante e a mais famosa, porque é a que mostra melhor assim uma forma geral. Pensando que a atividade elétrica do coração começa aqui e termina aqui, um dos pontos mais importantes, ou pelo menos um ponto onde eu consiga ver quase tudo que está acontecendo com o coração, é esse daqui, D2, segunda derivação. A derivação 1 está aqui, derivação 2 está aqui, derivação 3 está aqui, AVF está aqui, AVL, AVR, tudo isso é importante, mas a mais importante, talvez não a mais importante, porque todas elas vão me dar alguma informação, mas a mais comum é a que está sentadinha aqui, no ápice do coração. E aí, o que essa vozinha vê? Vamos ver o que ela vai perceber. Faz de conta, então, que essa pessoa está sentada aqui. Vou fazer um triângulo para simbolizar uma pessoa, tá bom? Um indivíduo. O que ela está vendo? Bom, primeiro, ela está vendo a atividade elétrica começar. Aí ela vai fazer um desenho... Pessoal, vou fazer o desenho aqui, tá? Ela vai fazer um desenho aqui, ó. A atividade elétrica está ali, está paradinha. Nasceu aqui a atividade elétrica. Aí o que a atividade elétrica fez? Ela andou pelos átrios. Beleza, ela foi pelos átrios. Aí a vozinha fofoqueira vai lá e fala, olha, como ela está medindo o que vai na direção dela, ela disse, olha, a atividade elétrica veio um pouquinho na minha direção. Essa daqui vai dizer que veio um pouquinho menos, porque foi mais para o lado. Essa daqui vai dizer que foi quase nada, porque foi bem para o lado. Mas, bom, basicamente, a eletricidade veio desse ponto para cá. Aí ela vai falar, olha, a atividade elétrica veio na minha direção. Ela veio para cá. Detalhe, desenho para baixo da linha zero é indo embora. Desenho na linha zero significa só que a atividade andou e parou. Ó, andou, parou de andar, voltou para o zero. Parou de andar. Parou de andar por quê? Porque ele chegou aqui, ó, no nó atrioventricular. Aí ele ficou parado ali um tempinho. Mas logo depois, antes de descer, lembra que eu falei que ele dá uma corridinha para frente?
Aí beleza. Uma corridinha de nada, assim. Ele se afasta um pouquinho de mim. Mas logo depois ele já começou a descer aqui pelo feixe de Ris. Aí ele veio muito na minha direção. Muito na minha direção. Aí ele parou de vir na minha direção e já começou a se afastar. Beleza. Ele veio na minha direção e começou a se afastar. Olha ele se afastando, indo para baixo. Aí ele parou de andar. Ele sumiu. Fez sentido, pessoal? O que eu desenhei aqui agora? Thalita mandou um joinha, Duda mandou um joinha. Mais alguns joinhas? Daiane, boa. Olha, eu preciso de pelo menos mais um joinha para poder seguir. Para eu saber que está mais ou menos a ideia pronta. Boa, tá bom. Então, vou apagar a lousa, a gente faz de novo esse caminho. A vozinha está sentada aqui, o eletrodo, e ele vai dizer para mim quando a eletricidade vai na direção dele. Pensando que, por exemplo, vamos fazer de cinza, existe uma linha zero para do tipo, vem na minha direção, eu faço acima da linha. Vai embora, eu faço para baixo. Parou de andar, eu faço na linha. Não está nem indo para trás nem para frente, eu faço na linha. Vamos lá. Atividade elétrica foi gerada. Opa, percebi que alguma coisa está acontecendo ali. Veio na minha direção. O choquinho veio. Alguns foram para o lado, alguns foram para o outro. Mas aí lembra que a gente tem uma pessoa sentada aqui, uma pessoa sentada aqui. Essa daqui vai falar que veio muito na direção dela. Essa daqui vai falar que se afastou dela. Essa que está desse lado vai falar que se afastou dela. Mas, pensando nessa daqui, foi na direção dela. Foi na direção dela com calma e tranquilidade. Assim, foi rápido, mas foi na direção dela. Aí a eletricidade vai andar um pouquinho para frente, como se fosse um pequeno toboganzinho. Então vai se afastar um pouco de nada desse ponto aí. Deixa eu fazer com a linha reta aqui que vai ficar melhor. Vai se afastar um pouquinho de nada dali da frente. E aí a eletricidade vai descer com tudo. Desceu com tudo. Ou seja, foi na direção do ponto que estava ali medindo. Foi muito rápido. Chegou ali na ponta, começou a subir de novo com velocidade. Tá bom. O desenho que eu vou fazer é esse daqui. Ah, ele se afastou, mas aí essas fibras aqui, elas têm uns dentinhos assim para dentro, tá? E aí o potencial ele ainda desce um pouquinho para baixo. Não é tanta coisa não, mas ele pode descer um pouquinho. E aí voltou para o zero, porque aí desapareceu. Fez sentido, pessoal? Eu sei que é meio doido de pensar. Quer ver? Eu vou mostrar num desenho que não tá tão bonito quanto o meu, porque eu sei que o meu tá bem legal. Mas é isso aqui que está acontecendo. Então a eletricidade nasceu, olha aqui, ela andou pelo átrio, desceu aqui, ó, pela fibra, pelo feixe de Ris, olha ele fazendo o caminho, e aí ele deu um choque com tudo no ventrículo, desceu e subiu com tudo. Polarizou tudo. Pega essa informação, deixa ela entrar um pouquinho, que eu ainda vou fazer essa última voltinha aqui hoje. Aí depois a gente já encerra, porque eu já ensinei muita coisa hoje, vocês vão ficar tudo doido depois bravo comigo. Tudo bem, gente? Eu
Eu vou fazer mais um desenho aqui do lado só para lembrar uma coisa. Atividade elétrica, quando eu falo desse choque todo aí, basicamente o que eu estou falando é: atividade elétrica é carga positiva de um lado, carga negativa do outro. O que o coração faz é despolarizar tudo. De novo, a gente não sabe explicar muito bem o porquê, mas o coração pega uma carguinha dessa, inverte aqui, e aí pum, você tem uma carga elétrica, um choque. E aí depois que você começa de um lado, vai seguindo o fio até chegar do outro lado, despolarizando tudo. Então, polarizado significa que está tudo positivo de um lado, tudo negativo do outro. Despolarizar significa que você está colocando tudo junto, ó. Você vai colocar mais, menos aqui em cima, e aí você vai causar uma carga elétrica. Você vai causar uma eletricidade, e isso é eletricidade pura. Então o coração vai despolarizar. Imagina, estava tudo quietinho, todo mundo de um lado, tudo certo. Aí o coração teve uma carga elétrica. Deu choque, todo mundo contraiu, todo mundo foi uma bagunça. Criou atividade elétrica. O coração fez então esse caminho todo aí que vocês estão vendo. Acabou, já contraí. Beleza. O coração ele não vai conseguir contrair de novo enquanto tiver mais e menos todo mundo junto. É igual a bateria do celular. Ele vai precisar dar uma carga para recarregar as energias. Gente, é igualzinho a que acontece no celular mesmo, tá? Para recarregar o coração, ele dá mais uma atividade elétrica. Só que dessa vez expulsando tudo que está de um lado e não deveria estar. Então, nesse sentido, por exemplo, os mais voltam para um lado e os menos voltam para o outro. Só que para fazer isso, ele vai precisar dar um choquinho. Então, o que a gente vê lá no finalzinho é a recarregada do coração. É o coração dando uma renovada na carga elétrica. Eu sei que vocês estão bem cheios de coisas hoje, eu sei que a gente já aprendeu bastante coisa hoje, e eu vou retomar isso daqui, porque isso daqui vai precisar de um pouquinho mais de atenção. Eu sei que isso daí não é nada tranquilo de estudar, então a gente vai ver isso com bastante calma e com o tempo que vocês precisarem, tá bom? Eu falei de uma forma bem simples, mas isso daí é um pouquinho mais complicado ainda do que está parecendo. O que eu vou precisar que vocês, por enquanto, entendam é que o coração então vai gerar carga elétrica, a carga elétrica vai passar pelos átrios, a gente vai fazer esse desenho aqui, é a primeira voltinha, o coração vai para a atividade elétrica vai para os ventrículos, a gente vai fazer essa segunda voltinha, aí o coração vai recarregar. É bonitinho, traçadinho, assim, bem desenhadinho? Não, não é. Normalmente é um pouquinho mais rabiscado, é um coração batendo, né? Então ele é um pouquinho mais doido. Mas a ideia é essa, o desenho vai ser esse que deveria ser feito. Ok, dá ele fazer lição. Ele tá fazendo um negócio de Deixa eu aproveitar então Então, mas e a gente mostrar mais uma também coisinha gosta. para vocês. E um dia o pessoal pensou, poxa, vamos dar um nome para esses negócios? Vamos. Porque sim. Vamos dar o nome disso de onda A, B, C, D. Faz sentido. E assim foi por um bom tempo. Ninguém sabe direito o porquê. Ninguém sabe em que momento aconteceu. Existem algumas teorias que é porque já existem ondas A, ondas beta. Enfim, o que aconteceu foi que o que sobrou para isso foi começar o alfabeto pela onda P. Então, o que a gente vai ver no eletrocardiograma são essas letras aqui. Você vai ver a onda P, Q,
E tem um Uzinho ali, mas o U eu não vou falar hoje não, porque o U, de verdade, nem aparece muitas vezes e tem gente que nem considera isso. Então, o que eu preciso que vocês saibam é que tem nomes, e essas ondas chamam, então, PQRST. Tá bom? Isso são as ondas do eletrocardiograma. E chega por hoje. Chega porque já é muita coisa. Na próxima aula, eu retomo essa explicação, a gente parte praticamente do zero e vamos de novo. E aí eu vou querer entrar com vocês no assunto do eletrocardiograma mesmo, sabe? Do tipo, vamos entender por que, por exemplo... deixa eu só mostrar o eletrocardiograma para vocês, pessoal. Mas a gente vai entender, por exemplo, por que existem tantas curvas e o que dá para a gente saber através desse monte de desenho aqui. Mas deixa eu trazer para cá. Lembra que eu falei que tem vários pontinhos? Olha só, cada um desses pontinhos é uma pessoa. Perdão, é um eletrodo. Uma pessoa daquela fofoqueira. Aqui, é uma. Então não é uma leitura contínua. Não é que o coração estava fazendo isso, aí o coração começou a fazer isso, e agora ele fez isso. Não. É tudo ao mesmo tempo. O que significa que isso daqui... Isso, o que está dentro desse quadrado, foi preenchido ao mesmo tempo do que esse, e foi preenchido ao mesmo tempo do que todos os outros quadrados. Então, por exemplo, isso daqui, deixa eu circular de novo, aconteceu ao mesmo tempo daquele outro ali. Quer ver? Por exemplo, aqui é uma contração cardíaca, em azulzinho. Aqui é a mesma contração cardíaca, só que vista de formas diferentes, olha só. Cada um vai ter o seu ponto de vista da mesma coisa. Mas a ideia é a mesma. Quando se aproxima, sobe. Quando se afasta, desce. Qual que é o mais importante, pessoal? Vocês lembram? É o D2? Isso. Derivação 2. O 2 é tão importante, que normalmente ele vem destacado. Olha aqui ele, D2. Tá escrito em algarismo romano, tá? D-I. Mas é isso, D2 é esse. Esse normalmente vai ter uma frequência cardíaca maior, quer dizer, você vai conseguir ver mais coisas. Enquanto cada um aqui eu vi praticamente 3 batimentos, aqui eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele é o mais importante, é daqui que a gente consegue, qualquer profissional da saúde deve conseguir bater o olho aí e falar, tem alguma coisa esquisita. Mas eu não sei o que é. Tudo bem, o pessoal da cardio estuda 5 anos só para diagnosticar o que está acontecendo de errado. Não tem problema saber o que está acontecendo de errado. Mas você tem que ser capaz de bater o olho e falar, ué, vamos descer aqui um pouquinho. Essa curva aqui não deveria estar aqui. Ou então essa curva não está bonita, está esquisita. Ou então essa curva que é grandona está pequenininha. O que eu quero que vocês entendam, quando bater o olho, por exemplo, e ver um eletrocardiograma assim, vê que tem alguma coisa errada. Eu não sei direito o que é. Tá bom, a gente vai discutir isso depois, mas de bater o olho vocês têm que saber que alguma coisa não está certa. Tá bom? D2, ela é tão importante que ela está escrita quase que por extenso, tá vendo? Ela está grandona aqui embaixo, Mas ela também está aqui em cima, olha aqui. Ela é importante, mas ela também está ali no meio da galera. Então você vai ter aqui D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Aí vem V1, V2, V3. Vamos pela ordem de cima para baixo. D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Aí vem V1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tá bom? Vai precisar saber todas? Não, não precisa. Graças a Deus a gente não vai precisar saber isso para uma residência no nível de... Talvez durante a residência sim, mas não agora. D2 é a única que vocês vão precisar sim saber. Tá bom? Mas aí, próxima aula a gente estuda isso daí até enjoar, até vocês aprenderem. Com os exercicinhos vai ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Chega por hoje. Eu dei a caminho. Pro, Tô. o Matheus aprendeu aqui. Espera um pouco.